queridos amigos e amigas, muito feliz em estar aqui com vocês para mais este Lado a Lado. Há 48 anos, ele veio com a família para Salto e aqui fincou raízes. Depois de deixar para trás a sua terra natal, a Itália, e de passar alguns anos na Venezuela, onde se casou e teve sua primeira filha. O resto desta história nós vamos saber agorinha com o senhor Alberto Manavello. Bem-vindo, seu Alberto. Muito obrigado, agradeço imensamente, inclusive a oportunidade de me sentir à vontade, como estou me sentindo nesse momento, e de poder agradecer a tantos amigos que eu fiz aqui em Salto. Por que o senhor resolveu sair da Itália aos 21 anos e vir para a América, mais especificamente para a Venezuela? Eu sou de Treviso, na Itália, que é a 25 quilômetros de Veneza. Meu pai, quando eu era bem mais jovenzinho, né, ele se colocou em negócios com a parte de herança da família que ele recebeu, e esses negócios não foram bem, faliram, tá certo? Então nós mudamos até de cidade, de Treviso nós fomos morar em Bolonha, porque naquela época, sofrer esse tipo de revés na vida, ele era, digamos assim, um depreciativo muito grande. Tinha pessoas até que se suicidavam. Sei. Quando, certo? Claro, Ficava graças a Deus, envergonhado, né? estava envergonhado, está certo. Então, o meu pai, nós mudamos para Bolonha por causa disso, porque a família Manavello, que tem um nome muito conhecido lá em Treviso, tá certo? Não sofresse esse tipo de pergunta, pressão e etc, etc. Em Bolonha, meu pai fez um pouco de tudo. Eu somente estudava, evidentemente, certo? E a um certo momento, ele tinha um cunhado que morava no Venezuela e que tinha uma construtora. Essa construtora construía muitas estradas, pontes e residências, especialmente para o governo. Tá. Mas, a um certo momento da história, o ditador Pérez Jiménez foi derrubado lá do Venezuela e o meu tio praticamente perdeu tudo. Só não perdeu a vida porque, na verdade, ele conseguiu emigrar para Cuba e trabalhar fazendo essas obras em Cuba. Antes disso, porém, o meu pai tinha sido chamado por ele, porque ele estava bem de negócio e precisava de alguém de confiança. Então meu pai foi lá. Mas quando meu tio foi para Cuba, meu pai ficou sozinho, sem emprego, ficou na Venezuela. Sim, ficou ao léu, como se diz assim, né? Foi ali quando eu, já crescido, praticamente com 20 anos, tá certo? Eu emigrei para lá sozinho para ajudá-lo e para conseguir a forma de reunir a família. Na Venezuela é quando eu conheci a Ana, minha esposa até hoje, já 56 anos de casados juntos, tá certo? E ali começou outra vida, completamente diferente, né? E como foi que o senhor conheceu a sua esposa na Venezuela, a dona Ana? A dona Ana é o seguinte, eu tinha alguma experiência quando eu cheguei lá com padaria, confeitaria, porque eu tinha trabalhado não fazendo doce ou coisa assim, mas tinha trabalhado num balcão, vamos dizer assim, lá em Bolonha, né? E ela morava num prédio, e embaixo desse prédio estava uma padaria, confeitaria bem grande, bem conhecida, tá certo? Então eu fui trabalhar lá
E dali a pouco ela, que primeiro trabalhou numa tinturaria, tá certo? E depois ela encontrou esse serviço debaixo da casa dela, de repente encontro essa espanholita. 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 O nome dela é Ana Maria. Ana Maria. Mas todo mundo da família chama ela de Anitim. Porque ela é miúda mesmo, tá certo? Então eu conheci a Anitim lá e começamos a simpatizar. Começamos a falar. Na confeitaria, Na confeitaria. Então, eu era lá dentro como padeiro e confeiteiro, tá certo? Estava aprendendo o ofício lá, tá certo? E ela trabalhava no balcão atendendo os clientes que vinham, tá certo? E foi um amor louco, né? No começo ela era um pouco enigmática, porque ela, quando chegou na Venezuela, apresentaram para ela um italiano, siciliano, tá certo? Que agiu muito mal com ela, tinha as mãos muito compridas, sabe como é que é, tá certo? Ele não ficava quieto e ela aborreceu os italianos assim de primeira instância por causa desse fato, né? E como é que esse italiano conseguiu aquela espanhola, então? Porque esse italiano aqui, em um certo momento, um dia ela estava na porta entre a padaria, a gente chama o laboratório, né, onde faz os doces, o pão, tudo isso, e a loja. E eu com uma bandeja de doce de amor querendo entrar, mas ela não saía da porta. Então eu segurei com a mão e toquei ela no ombro. Por favor, deixa passar. E ela me olhou e falou assim: as mãos deixem você no seu bolso. Olha! Eu olhei para ela e fiquei quieto. Só que depois a gente começou a falar que eu gostava muito de dançar e ela diz: eu vou sempre no clube galego, etc, etc, com a minha mãe, com a família. Naquela época nunca se saía sozinha. Mulher saindo sozinha para algum lugar é difícil, né? Tá certo. E foi assim, conversando sobre o baile. Então ela me convidou um dia para ir num baile com a família dela, que ele sempre ia num clube. Eu falei com muito prazer. Mas aí a sobrinha dela, que também ia, que era sobrinha dela, filha da irmã dela, ficou doente. Então a família não foi mais para o clube. Então eu falei: olha, vamos fazer o seguinte. Eu tenho um amigo, a gente sempre sai para um lugar que é um pouco fora de Caracas, mas muito legal, muito assim. E ela aceitou. Só que levando consigo a irmã de 12 anos, a irmã dela, porque sozinha não saía, né? Nenhum. Então vem desde aquele tempo essa sintonia que vocês sempre tiveram para dançar, né, seu Alberto? Porque eu cheguei a ver vocês dançando e era muito uma sintonia perfeita, né? Vocês dançavam muito bem, dançavam todo tipo de música. É verdade, é verdade. A gente adorou dançar. Até 7, 8 anos atrás a gente dançava muito aqui nos clubes de salto e qualquer lugar que tivesse música, né? Tango? Dançava tango? Rock. Tango, cha-cha-cha, boleros, valsas, foxtrot, tudo. Que maravilha. Só não dançava música de agora, né? Essa música aí, como é que é? Funk, essas coisas não. Aí depois nós casamos ali, tá certo? E nasceu a Margarete, a primeira filha, tá certo? Hoje com 50 anos e alguma coisa assim. Margarete já esteve aqui no Lado a Lado, com os Abelê. É verdade. Ela na música, a música é com ela, é a vida dela, tá certo? Verdade. E hoje tem uma escola de canto aqui, tá certo? Que tem bastante sucesso. É verdade. E como é que veio para o Brasil, então? Porque meu tio me convidou. Seu tio que morava... Que morava aqui, morava no Brasil. Em São Paulo. Em São Paulo. Tá.
e tinha uma loja de lustres, chamada Natália Lustre, que era muito conhecida por ter lustres especiais, quase todos eles importados. O senhor veio da para Europa. ajudar. É. Então eu vim para ajudar. E de fato eu trabalhei na loja em São Paulo, que estava na rua Oscar Freire, tá certo? E trabalhei um tempo lá, aprendi muitas coisas, evidentemente. Eu tinha que aprender, porque não tinha profissão, né? Profissão não tinha. Quando eu estive em Bolonha, eu trabalhei muito, mas era assim, fazia um pouco disso, depois me chamava aqui, fazia um pouco daquilo. Quer dizer, não tinha uma profissão, tá certo? Meu tio, quando esteve no Venezuela nos visitando, gostou da gente e precisava de gente de confiança. Então ele nos convidou, tá certo? Por uma irmã dele que também morava em São Paulo, que veio nos visitar, ele mandou ela com uma carta dele, fazendo o convite. Tá certo? Então eu vim sozinho e 15 dias depois já telefonei, né? Como telefonava naquela época. Chamava o telefonista e ela te dizia, não, hoje não tem mais jeito, só amanhã às 8 da manhã, tá certo? Era assim, naquela época era assim. Tá certo? Aí o senhor telefonou para dona Ana? Telefonei para dona Ana, já estava combinado que se eu gostasse nem voltaria. Tá. Tá certo? Então, falei para ela, olha, eu gostei muito, eu acho que isso é muito bom para nós. Aqui é um ambiente onde, enfim, gostei muito do ambiente, gostei muito dos tios, né? Porque os tios têm muitos amigos tios, tá certo? Gostei de todos eles, de fato eram fantásticos, né? E aí a minha esposa falou, ótimo, então prepare todos os papéis para a gente. Só que os papéis, em vez de demorar como a gente previa, 60 dias, porque ela não podia vir como turista. Tá. Porque depois de 60 dias, tinha que ir embora. É. Ela tinha que vir para ser residente. E isso demorou mais de 5 meses. Então isso foi uma época bem de sofrimento. Ficou separados, né? Ficamos separados, sim. Bom, mas daí ela veio com a Margarete. Veio com a Margarete e ela ficou em casa, cuidando da casa e tudo mais. A Margarete foi para a escola aqui. Então, a Margarete falou em português ainda. Em 2 tapas já estava falando qualquer coisa, não tinha problema nenhum para ela, né? Mas para nós não foi tanto acostumar com digamos, sistema de vida, com... Porque o senhor teve que se adaptar a 2 novas línguas e 2 novas culturas, né? Perfeito. A Venezuela com o castelhano e o Brasil com o português. Perfeitamente, mas não foi tão difícil assim, porque a origem dos idiomas e também dos costumes, aqui na América do Sul tem muito espanhóis e muito italianos e muito português, tem demais, em todos os países da América do Sul. E isso facilitou muito, né? Também o costume está todo, digamos assim, entrelaçado, né? Porque quantos italianos tem aqui? O senhor não sentiu muita dificuldade com Não, essa não adaptação? senti dificuldade com essa adaptação. Pelo contrário, para minha esposa, a grata surpresa foi o jeito acolhedor, em geral, dos brasileiros com os estrangeiros. Porque muito da história desse país foi formada pelos imigrantes que vieram para cá. Sim, sim. Não é verdade? Bom, daí o senhor veio para o Brasil com a dona Ana, com a Margarete, para trabalhar na loja de lustres do seu tio. Perfeitamente. E aqui em São Paulo, e aí nasceu a Flávia, sua segunda filha. Sim, sim. E como é que o senhor veio para Salto, então? Bom, a gente veio para Salto porque a especialidade
do meu tio eram lustres importados. E acontece que o governo brasileiro começou a atrasar muito. Para dar uma licença de importação demorava até 6 meses. Entendi. Tá certo? E o meu tio, então, em certo momento disse, tá bom, vamos continuar importando, fazendo nossas previsões para fazer importações. Só que a gente não pode continuar indefinidamente assim, não sabemos quanto vai. Ah, e aumentou as alíquotas de importação desse tipo de coisa. Com razão, porque lustre é um supérfluo, né? Considerado supérfluo. Então, mas não tinha muito futuro continuar só com isso. Aí o tio disse, bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma fábrica. Ele tinha um produto que era a fabricação de trilhos eletrificados e spots para iluminação de loja, vitrine e tudo mais. E a gente pontou todas as nossas forças nesse produto inicial para a fábrica. Que era a Altena, né? A Altena, perfeitamente. Que funcionou quantos anos aqui em Salto, seu Alberto? Há 52, acho. 52. E o senhor esteve à frente da Altena todo esse tempo? Sim. Menos últimos 5 anos que nós tivemos a sorte que um dos meus sócios, porque depois o meu tio morreu, foi vendida a empresa para uma companhia, essa companhia também não foi bem, e aí eu fiquei com a empresa e peguei o meu gerente administrativo e o gerente comercial e fiz deles sócios meus. Certo? Então a coisa começou a andar novamente. E aí o senhor lá trabalhando na Altena, as crianças crescendo, né? As meninas crescendo, Margarete e Flávia e Dona Ana, e vocês foram se engajando na comunidade, né? E tiveram, assim, uma atuação muito forte na Igreja Católica. Eu queria que o senhor falasse desse aspecto. Bom, sim, na verdade eu sou realmente, a minha esposa e eu somos católico apostólico romano, tá certo? E não abrimos mão disso. Você pode ver que em todos os meus livros que escrevo sempre tem um testemunho de fé. Porque é isso que eu tenho fé nisso, tá certo? Eu respeito a todo, como não respeitar a outras religiões, a outras coisas. Tem umas até que entendo, e outras não entendo mesmo, mas continuo respeitando, porque né? são seres humanos, tá certo? Então, tem que continuar assim. Nós fomos bastante ativos realmente na igreja. Participaram da organização de colóquio, cursilho, o que mais? Curso de noivos? Curso de noivos, encontro do diálogo e 30 e poucos anos da equipes de Nossa Senhora, que são casais que se reúnem em uma equipe de 6 ou 7 casais, tem um conselheiro espiritual, não é um dono espiritual, que é um sacerdote. Se não tem um sacerdote, pode ser uma freira. Se não tem uma freira, pode ser um leigo que tenha um nível, digamos assim, teológico bastante grande, como experiência, tá certo? E o objetivo é encontrar uma espiritualidade a nível conjugal. E, seu Alberto, nós falamos aqui do nascimento da Margarete, do nascimento da Flávia, e antes da gente passar para comentar os seus livros, eu queria que o senhor comentasse dos netos agora, né? E da bisneta que te traz tanta felicidade. Verdade. Eu tenho 3 netos homens. E, finalmente, uma bisneta mulher. A princesinha, né? A princesinha, chamada Helena. Domingo passado nós tivemos um restaurante japonês, tá certo? E ela estava com a gente, foi um prêmio do céu. A Helena é filha do?
é neta da Flávia, Neta da Flávia. que é a minha segunda filha, aquela que nasceu no Brasil. E o Filha do Luan. do Luan. E os dois filhos da Margarete são São o Rodrigo Rodrigo e e Ricardo. Ricardo. Isso, perfeitamente. Mas a Helena ficou xodó agora. Sim, mas os outros também são maravilhosos. Seu Alberto, vamos então falar sobre os seus livros, né? Que são 3. Aqui, ó. Esse primeiro, né? Que o senhor escreveu em 2017. Sim, Lançou em 2017, né? perfeito. Fala um pouquinho sobre ele, Encontros da Vida, Vila Cosca. Como Cosca, pronuncia? Cosca. Cosca, muito bom. Vila Cosca é aqui em Indaiatuba e é a Casa de Retiros Espirituais. Muito conhecida por quem frequenta esse tipo de coisas, evidentemente. E eu escrevi isso daqui porque, na verdade, é autobiográfico, tá certo? É a história da minha vida, da minha família. O que tem nesse livro de um pouco diferente é o seguinte: por uma questão de uma história que eu estava inventando, tá certo? Porque uma coisa é a biografia, mas a minha biografia não é fria, tal coisa, tal coisa, tal coisa, não. Ela é um romance autobiográfico, tá certo? Então, por causa dessa, digamos assim, dessa ideia que eu tinha na cabeça, eu matei a minha esposa. No livro? No livro. Olha, eu vou ler, gente, ainda não li, porque ele me trouxe, acho que 2 dias, né, seu Alberto? Então, não tive a oportunidade de ler ainda. Então, estou sabendo junto com vocês do enredo. Então, eu fiz de conta de que ela tinha morrido e que eu estaria querendo passar um tempo em Itaici, assim, muito espartanamente vivendo, digamos assim, com muita simplicidade, tá certo? E principalmente porque ali eu tinha conhecido um padre de quase 2 metros de altura, espanhol, com uma tremenda barba assim, tá certo? Padre Inácio, tá certo? E eu conhecia muito bem ele, eu queria passar uns 2 meses ali em meditação e tudo mais, tá certo? E também a vontade de colocar isso no papel. O senhor tinha o sonho de ser escritor? Olha, é o seguinte, eu sempre tive o sonho e sempre tive muita facilidade para escrever, tá certo? Hoje escrevo melhor em português do que em espanhol e italiano, embora acabei de fazer um conto chamado Os Fantasmas, tá certo? Que tem, digamos assim, um sentido para ajudar a pessoas que têm muita briga em família, tá certo? A se tirar a luva de boxe, tá certo? E começar a dialogar para ver se acha uma solução, né? Porque é tão bonito, por exemplo, eu digo por mim, a minha família é um negócio fantástico. Então eu gostaria que os outros também tivessem isso. E quando a gente fala fantástico, né, seu Alberto, não quer dizer que é perfeita, né? Quer dizer que, não, que é perfeito, que tem os defeitos, mas que tem. São superados com os diálogos, né? né? Mas se não tivesse os defeitos, não tivesse o diálogo Porque e um pouco de não existe briga, nenhuma, né? seria muito chata a família. É verdade. Teria... Que tá todo mundo morto lá ou tem alguém vivo? Então... Ai, seu Alberto. Então, depois desse primeiro livro seu, veio o Por Onde Andou Pepita, né? Por Onde Andou Pepita, isso. E esse aqui, o senhor conta a história? A história de Pepita, que é a minha avó. Ah, sua avó. Materna, tá certo? Do lado materno. Que linda capa, né? Essa Pepita, obrigado, sim, foi muito linda. Essa Pepita...
Começa a história dele no ano 1880, mais ou menos, tá certo? Nasceu nos Países Bascos, no norte da Espanha. Uhum. E com 20 anos, mais ou menos, ela aderiu a um programa de imigração da Espanha para o Uruguai, que era muito procurado nessa época, porque chegava lá, já achava emprego, O Uruguai era um país que estava se formando como independente do resto, né? Tá certo? É. Então ela fez isso, né? Ela foi lá, conheceu um italiano que era chofer do cônsul, ela era dama de companhia da esposa do cônsul espanhol em Montevideo. Então ela foi para lá, ali conheceu o chofer do cônsul, que era o Gino, um italiano, da qual ela não queria saber nada no princípio, mas acabou se apaixonando, tá certo? Só que o Gino, que vinha de uma família de muito dinheiro de Treviso, tá certo? Ele, na hora que estourou a Primeira Guerra Mundial, 1914, ele sentiu um finiquito e recebeu a notícia de que precisava alguém ajudar, porque ele era o único, ele tinha um irmão mais jovem do que ele, mas que era muito pequeno naquela época, e ele era o único que poderia ajudar o chefão da família, tá certo? Nessa época difícil, né? Sim. Então, na hora dessa Primeira Guerra Mundial, ele pegou e foram para a Itália. Então eles saíram do Uruguai e voltaram para a Itália. Voltaram para a Itália, Tá. de navio. Uhum. Porque o navio parou em Barcelona, certo? Em Barcelona tinha que tomar um outro navio para ir para a Itália. Mas a minha avó, ele era italiano, mas a minha avó tinha que ter certos documentos e ela não tinha. Então eles acharam uma forma de telefonar para a Espanha para conseguir esses documentos que faltavam, mas aí a Espanha também estava em guerra civil e demoraria muito tempo, tá certo? Então, como ela se viu sozinha, porque ele pegou e seguiu viagem, Sim. né? E ela não teve dúvida. Foi junto com uma expedição, num barco de contrabandista, com duas meninas, Coragem. uma de colo e outra que mal andava, tá certo? E eles acabaram atravessando de noite a fronteira porque foram até a França, mas depois da França para a Itália foi de contrabando mesmo, Sim. você é a rota de contrabandista. E lá foi e chegou um dia na porta da casa do marido dela, onde estavam duas irmãs dele, bateu na porta, abriram e falaram: "E a senhora quem é?" "Disse, eu sou a esposa do Gino. E essas são as suas duas filhas." Já pensou? Pepita Pepita, corajosa. E ele não foi muito bom, né? Não, né? Não, depois ele começou a ter amante, a abandonar a esposa. Mas não vamos filho. contar tudo, senão o nosso público não vai comprar o livro. A gente fica dando spoiler, né? Daí as pessoas não vão comprar. E esse terceiro aqui, que o senhor lançou em 2022, Sim. né? As Batalhas da Esperança. Conta um pouquinho dele. A Batalha da Esperança tem duas partes. Uma parte é o diário de guerra do meu tio Nino Natale, chamado Nino, tá certo? Aquele que chamou o senhor para vir para o Brasil, né? Perfeitamente, é ele, tá certo. E ele escreveu manualmente em italiano 8 meses da sua participação nas batalhas do fronte russo.
da Primeira Guerra Nossa, Mundial. que legal. Da Segunda Guerra Mundial, perdão. A Segunda Guerra Mundial, né? Tá certo? Como que um diário mesmo. Um diário dia por dia. Eu Ele- tenho o diário ali, porque depois, quando ele morreu, sobrou para mim. Escrito em italiano? Em italiano. Eu traduzi Ah, esse diário naquela época, porque o resto da família eu queria que conhecessem. olha, Mas como estava escrito em italiano, e eu vou ler aqui um pedacinho que eu já estou aqui até arrepiada. Olha só, gente. Domingo, 2 de agosto de 1942. Assisti à derrubada da estátua de Lenin. Puxando a corda, italianos, alemães e até russos. Caiu Lenin em 1000 pedaços de branco gesso. Pouco mal para a arte. Os russos estão indiferentes. Nossa, não? Olha que momento que ele registrou aqui. é dia por dia, todos os dias. Muito legal, seu Alberto. Muito legal, viu? Eu vou ler inteirinho. Agora, né, que está em minhas mãos. Sim, sim. E Vai gostar, vai gostar. Seu Alberto, o senhor fala que os 3 livros é uma trilogia não planejada, não programada, né? Perfeitamente. Por que o senhor faz essa Porque colocação? o segundo livro é de Este, né? 1800, da história de alguém que nasceu em 1880. Então tinha que ser o chefe, O primeiro. o primeiro da história. Tá. Só por isso, né? Uhum. Só por isso, porque seria Esse, e o depois último este. esse daí. E este aqui, né? Sim. Tá. O senhor aconselha a leitura nessa ordem, então? Aconselho nessa ordem, sim. Mas, de qualquer forma, cada livro é um livro, né? Então, não é que isso seja uma coisa indispensável. É uma coisa aconselhável. E, seu Alberto, o senhor agora faz parte da Academia Saltense de Letras, né? Desde quando? Desde que eu escrevi o primeiro livro, teve a surpresa de receber um convite. Naquela época, depois a pessoa que me convidou, terminando um mandato de alguém que estava presidindo a ASLE, que é o nome da Associação de Letras Saltense, ele mesmo foi o presidente, tá certo? Então, eu recebi depois o primeiro livro, né? Eles acharam... Eu até achava que... Mas escuta, vou escrever um livro, já vou ser convidado. Fui convidado e eu participei e gostei muito. Tem gente muito boa lá, viu? Muito boa. E qual que é a sua cadeira? A minha cadeira é a número 9 de Alencar, José de Alencar? José de Alencar, do qual eu li algumas obras, tá certo? E que gosto muito. Ele foi um primata da parte romancesca, embora ele tenha feito muitas outras coisas também. Inclusive, ele foi político, ele teve uma vida, embora curta, porque ele faleceu jovem, né? Uns 50, 60 anos, alguma coisa assim. Jovem pelos tempos de hoje, né? Tá certo. E agora me conta, tem livro novo vindo por aí? O senhor já está pensando em alguma outra obra? Sim, tem um quase pronto, que é um livro completamente diferente desse daqui, porque esse daqui eu tinha documentações, história, lembranças, certo? E esse outro é policial. Vai para um outro estilo, né? Um outro estilo completamente diferente, onde tudo teve que ser inventado, desde o primeiro personagem que está no livro até os últimos, ainda estão inventando agora. Um desafio mas maior, daqui né? a um mês, mais ou menos, deve ficar pronto. Então, este ano ainda teremos mais um livro do Alberto Manavello. Bom, eu espero que sim, né? Depende também de achar algum parceiro, né? Que invista um pouco nisso, porque esses 3 aí, como
eu sou um cara que não tem nome conhecido na literatura, tudo sai do meu bolso, né? Tá. E não, sim, volta uma parte porque você acaba Vende os vendendo os exemplares, livros, né? tudo mais, certo? Mas a maior parte não. E quem quiser adquirir um dos seus 3 livros, seu Alberto, ou As Batalhas da Esperança, ou Os Encontros da Vida, ou Por Onde Andou Pepita, onde pode encontrar? Encontra pela internet? Encontra na internet, mas de qualquer forma, para ser melhor orientado, pode ser comigo mesmo. Qual é o telefone de contato? 11 97608 2242. Seu Alberto, eu queria agradecer a sua presença aqui, parabenizar pelos 3 livros, sua produção literária, parabenizar pela família linda que o senhor formou aqui em Salto, por toda essa contribuição que o senhor deu com a nossa cidade, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço muito e um abraço para todo mundo, para quem nos está vendo e para os muitos amigos que eu tenho feito aqui nesse abençoado Salto. Obrigada, viu? E obrigada a você que nos acompanha aqui pelo YouTube. Beijo no seu coração. Se você gosta do Lado a Lado, curta, comente, dê um like, recomende aos amigos e semana que vem eu tô de volta.